Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo. Jesus Cristo falou, está falado. Muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o Evangelho para Todos. Lembrando você, amigo ouvinte, que nós estamos no ar aqui no sábado após o programa Via Vida, e domingo é 1h da tarde. Você fica sendo meu convidado em estar ouvindo o Evangelho para Todos. Hoje, sábado 22 de fevereiro de 2025, deixando aqui um forte abraço ao meu amigo Donizete, sua esposa Pamela, também deixando um forte abraço aqui aos seus filhos, né, o Benjamin, também a Maria e o Samuel, deixando também um forte abraço a Genice e Vitória, sempre ouvindo a gente, sempre ouvindo programação 104.9. Amigo ouvinte, mensagem que trago hoje para você está em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 19, uma mensagem que mostra em que eu e você, assumindo um compromisso com Deus em Cristo, podemos ter uma vida transformada. E aqui nesta passagem, o Espírito Santo de Deus, na vida de Paulo, traz um conselho para mim e para você muito poderoso, um ensino, uma orientação. Nós sabemos que eu e você, nós vivemos de ensino, nós vivemos de orientações. Até aquilo que arruína a nossa vida, nossa mente, é um ensino, é uma orientação também. Às vezes são coisas que talvez nunca vá nem acontecer comigo, nem vai acontecer com você, mas já está arruinando a sua vida, a nossa vida, e isso é ensino, são orientações que reinam dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração. E aqui nessa passagem, Deus tem um amor muito grande por mim e por você, foi derramado em Cristo Jesus, e em trazer esses ensinos para expulsar outros ensinos que estão dentro de nós e vir então ser colocado dentro de nós o reino de Deus, o reinar de Deus sobre a nossa vida. Vamos direto para a mensagem de hoje, Romanos capítulo 6, versículo 19. Assim está escrito também, assim diz o nosso Deus para mim e para você. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça e a santificação. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou, está falado.
pode o inferno se abrir. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Amigo ouvinte, eu creio que você, assim como eu, já tentou algum dia aconselhar alguém. Uma pessoa que estava decidido ou uma pessoa que estava vivendo uma vida em ruínas. Eu acredito que todos nós já passamos por isso. Eu passei várias vezes por isso, mesmo em época em que eu estava, que eu era muito inexperiente em todas as áreas da vida. Pessoas vinham pedir conselhos para mim. Pessoas até mais velhas. Tive até um irmão meu que veio várias vezes conversar comigo. E ele falava, você que é de Deus, você podia me orientar nisso, naquilo. E é bem interessante que até mesmo a pessoa que pede conselho, ela geralmente às vezes ela não aceita o conselho. Ela pede e depois ela não aceita, ou seja, ela não tem com ela essa firmeza de que aquele conselho, aquela orientação é poderosa em favor da vida dela ou a vida dele. E acredito que você já deve ter passado por isso também, aonde você se esforçou, você tentou aconselhar uma pessoa a sair do vício, sair da prostituição, sair das drogas, a sair desta vida ruim, daquela vida difícil. Acredito que você de alguma maneira já ajudou até financeiramente algumas pessoas a saírem daquela vida que ela estava levando, que aquela pessoa estava levando. Mas uma coisa você deve concordar comigo, tem que vir da pessoa isso, né? Não é verdade? Todo mundo fala isso, é verdade. Tem que vir de você mesmo querer mudar, tem que vir de mim mesmo querer mudar. Tem que haver uma decisão firme, eu quero mudar, eu posso mudar, eu posso melhorar. Daqui a pouquinho eu já volto para nós concluirmos esse examinar dessa escritura que está aqui em Romanos capítulo 6, versículo de número 19. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Estamos de volta trazendo para você aquilo que Deus tem falado comigo, deve falar com você também. Amigo ouvinte, aqui nessa passagem, como eu comentei com você, todo conselho, a gente sabe que existe muitos conselhos que chegam até nós, mas a decisão de transformação ela tem que partir de mim. Eu particularmente tenho que ter a decisão de querer mudar, de querer melhorar, de querer ser liberto, de procurar uma libertação. E o próprio Jesus Cristo fala isso em Mateus capítulo 7, né? Ele fala 3 conselhos bastante poderosos. Ele fala: pedi, buscai, batei. 3 atitude pessoal, particular minha. Eu tenho que tomar a decisão. Não quero mais isso para a minha vida. Então, se eu estou fraco, eu devo falar com Deus e devo pedir para Ele me fortalecer nisto. E aqui é interessante porque Deus fala assim, ó. Primeiro o apóstolo Paulo dizia: falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentaste os vossos membros a servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Veja que Deus fala comigo, com você, dizendo que uma vez que eu me torno cristão, eu me converta. E é claro que a conversão não é um estalar de dedo, a conversão é diária. Todos os dias eu tenho que me converter um pouco mais, ou vou me desconvertendo também um pouco mais. Ou seja, cada dia que passa nós vamos se corrompendo mais, ou vamos nos descorrompendo, levando para o lado daquilo que é, até em volta de mim, de você, é assim, né? Nossa moto, nosso carro, um exemplo, nosso calçado, nossa roupa. Quanto mais tempo a gente vai usando, expondo eles à poeira, à sujeira, ao barro, mais ele vai ficando o quê? Sujo. Mas nós podemos limpar ou lavar ele depois, claro que dependendo de onde passamos, onde frequentamos, onde vamos, assim vai sujando. Assim também o seu coração. O meu coração também é assim, o nosso entendimento, o nosso pensamento. E veja que quando nós nascemos, os interesses, eles foram até nós, os empresariais, os políticos, os religiosos. Eles foram lá no ouvido dos nossos pais lá, e daí os pais nossos nos educaram e nós crescemos com essa cultura religiosa conosco. Deparamos depois com o Evangelho, ou com os ensinamentos de Jesus Cristo, ou com as cartas que o apóstolo Paulo
usado pelo Espírito Santo de Deus, traz para nós. E aí é a hora de nós tomarmos uma decisão pessoal, né? Existe na Bíblia isso, eu acredito que você concorde, de que quando eu era menino, eu agia como menino, pois eu tinha educação de menino e tinha o quê? Conduta de menino. Mas logo que eu me tornei adulto, eu tive que abandonar as minhas condutas de menino, porque me tornei adulto, não sou mais uma criança, então tenho direitos, deveres. E aqui nessa passagem ele fala assim: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, então assim como eu e você apresentávamos os nossos membros, que são membros, nossos membros são nossas mãos, nossos braços, nossas pernas, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca. Nós temos membros, esses são os membros do nosso corpo. E ele diz que assim como nós apresentávamos no passado, nós apresentávamos nossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, ele diz que do mesmo modo, é bem interessante porque ele fala assim, vamos ler aqui para você ver como é muito interessante. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros a servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora. Olha que palavra poderosa, hein? Quando que eu vou apresentar? Quando que eu vou começar a colocar os meus membros para ser usado da mesma maneira? Quando eu ouvia só coisa ruim, aí eu falava só coisa que não prestava, eu olhava somente para aquilo que era errado, ou seja, os meus membros, eles eram o quê? Eles eram expostos a receber, ele fala que ele chama do quê? De imundícia e maldade para maldade. Ele fala assim também, versículo de número, ainda no versículo 19, né? É só o versículo só que vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça e santificação. Agora você imagine uma pessoa, você e eu, apresentávamos os nossos membros para a imundícia e para a maldade. Ou seja, nós apresentávamos nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca, nós apresentávamos nossas mãos, nossos pés, todos os nossos membros, nós apresentávamos para um esparramar do mal. Nós éramos mal educados, e educados pelo mal. Aí ele fala bem assim apresentai agora os vossos membros para a justiça e para a santificação. Já pensou eu e você preparávamos algo para nós que não era saudável para o nosso corpo, gastávamos um tempo para preparar, né? Seja algo A, B, C. Agora nós estamos o quê? Nós estamos em Cristo. Uma vez que eu estou em Cristo, eu agora vou começar a fazer o quê? A apresentar os nossos membros para a justiça e para a santificação. Então eu vou preparar algo para me tomar, comer, vestir, totalmente oposto àquilo que eu tinha antes. Eu estou fazendo uma comparação só para você ver como não ser diferente, como não ter a vida transformada. Você já parou um dia para pensar sobre isso? O mundo que em volta de mim e de você está é do maligno. Jesus Cristo chamou Satanás de príncipe deste mundo quando ele esteve aqui na terra. E por acaso foi expulso o mal daqui da terra? Não, ele implantou o reinado dele hoje. Implantou no tempo que Jesus Cristo estava aqui, ele estava implantado já. Então, existe um falso Deus que é apresentado para nós há muito tempo pelas religiões também. Isso é uma verdade real. É só você olhar dentro do Evangelho, você já percebe isso. Então aqui ele fala assim, que nós temos que apresentar os nossos membros para servir a justiça para a santificação. Ou seja, da mesma maneira que eu focava meus ouvidos para ouvir algo, para fofocar em relação a A, B, C, vida A, B, C, da mesma maneira ele diz que agora eu tenho que focar os meus ouvidos para ouvir algo do bem, algo bom, porque eu sou uma pessoa cheia de defeitos. De vez em quando eu reprovo, não é de vez em quando, não, sempre reprovei eu como pregador do Evangelho. De verdade, falo para você.
Mostraram tanta santidade para mim em veste, maneira de falar com hipocrisia, mas na verdade não era aquilo. Entendeu? Mostraram tanto isso para mim que eu falei, puxa vida, não tem como eu ser santo igual a esse alguém. Não tem como eu ser santo como este ou aquele pregador. Eles são muito perfeitos demais. Não tem como ser igual a eles. Eles eram perfeitos na hipocrisia, às vezes na aparência, mas aquilo que eles defendiam é totalmente contrário ao que Jesus Cristo ensinou. E eu passei por isso muitas vezes. E eu não estou aqui para falar de A, B, C, de religião A, B, C para você, não. Estou dizendo que esta é uma verdade. Então eu e você, eu reprovei como pregador do evangelho. Eu reprovei. Entendeu? Mas só que o pregador do evangelho não é ele que se escolhe, não. Você acha que eu escolhi pregar o evangelho? De maneira alguma. Eu nunca escolhi pregar o evangelho. Ah, não, de maneira alguma. Quando eu vi, o Espírito Santo de Deus estava me deixando, me ensinando, estava ali lendo, tendo gosto, alegria pelo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, mas revoltado dentro de mim, no Novo Testamento, perdão, revoltado em mim, falei assim, por que ninguém defende? Um dia eu falei isso para uma pessoa, para um pregador, ele falou assim, defenda você então, Por que você quer? Você quer defender o ensinamento de Jesus Cristo no meio de um povo que não quer nem saber o que ele falou? O povo quer saber daquilo que dá efeito imediato. Eles querem saber de efeito de poder sobrenatural. Ou seja, o povo quer ser enganado, então eu vou enganar. Eu falei assim, então não vou enganar. Eu vou ser o oposto. Faça você diferente. Um dia uma pessoa falou isso, usado por Deus para mim. Eu falei assim, por que você não prega o ensinamento de Jesus Cristo como prioridade aqui ou ali, agora? Ele falou, porque se eu fizer isso, o povo sai daqui, o povo não continua. Entendeu? Falou isso para mim. Ele falou, por que você não faz diferente? Se você tem um chamado para fazer diferente, o melhor faz você. Faça você diferente. Faça você melhor. Já pensou Deus falando isso para mim e para você? Que bom que Deus um dia falou isso para você, que Deus falou isso para mim. Por quê? Porque você pode fazer melhor. Assim como eu e você apresentamos nossos membros para servir a imundícia, a maldade para a maldade, em qualquer área. Pode ser no ovo frito que você fazia mal feito, né? num pão que você saía mastigando e correndo para algum lugar, como se ele não fosse tão importante assim. Então existe tanta coisa que nós podemos melhorar e mudar. Imagine eu e você apresentando nossos membros para servir a justiça, para a santificação. Já pensou eu me dedicando a algo do bem da mesma maneira que eu me dedicava quando eu fazia algo do mal? Algo do mal, eu digo assim, não era favorável nem à minha vida, nem à minha saúde, nem à vida do meu próximo, né? Era algo que era ruim, que não era certo, nem para a minha própria vida ou saúde. A pessoa, a gente conseguir essa mesma dedicação, é claro que é difícil conseguir isso, porque não tem um apoio em volta de nós. A pessoa, se você fala um dia, eu vou tomar só, eu vou comer aqui que faz bem para mim. De maneira alguma, você não vai achar nada em volta de você favorável a você fazer isso. De maneira alguma. Mas a Escritura Sagrada fala para mim, para você, amigo ouvinte, que nós podemos melhorar, que nós podemos mudar. Vai ter partir de quem? De mim. Eu tenho que querer mudar. Eu tenho que querer melhorar. Eu posso mudar. Eu posso melhorar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça hoje para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Toque em mim,
companhia. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.